pessoal. No YouTube tem o workshop número 1 aí das máquinas, regulagem de máquina e tal. Eu vejo que o pessoal tem uma dificuldade muito grande em estar regulando as suas próprias máquinas. Eu vejo que isso aí está acontecendo com cada vez mais frequência. O pessoal não sabe qual tipo de máquina que compra, e aí depois, ou melhor, entra na carreira de tatuador, na vida de tatuagem, né? Como eu digo, começa a casa pelo telhado. O que o pessoal faz? O pessoal compra o equipamento primeiro, sem ter uma informação, e aí não sabe como regular, não sabe a qualidade do equipamento, e sai querendo fazer os trabalhos, e os trabalhos não ficam com qualidade, e aí descobrem depois de um tempo que o que é ruim mesmo é o equipamento que ele comprou. Olha aí, Henrique Estocou. Muito bom dia. Então a gente está aqui no YouTube, o foco é o YouTube hoje. Máquina de bobina, regulagem, máquina rotativa. Vou mostrar aqui no YouTube primeiro. Isso aqui é uma Corum, está regulada para contorno. Deixar aqui o pessoal, para instigar o pessoal, se inscrever no canal do YouTube, Roger Crust. Deixei separado aqui uma máquina rotativa também, pessoal entender como é que funciona. E eu vou estar mostrando em detalhes as máquinas e estarei explicando como que eu regulo, como que o Roger Crust regula as suas máquinas para poder tatuar. Muito bom dia, faixa preta da Tatu, Ricardo já está aí no chat, muito bom dia, vamos lá, muito bom dia, é isso aí. O Dalmásio Costa está perdido essa hora no Instagram, estamos no YouTube, fazendo então um workshop sobre máquinas de tatu. Eu separei aqui um equipamento, essa máquina aqui é uma máquina super old school, uma máquina do Zago, uma máquina boa para poder fazer contornos, uma máquina bem tradicional, vou mostrar aqui também. É a galera que está afim, curte no YouTube, ó. Batida eu deixei super lenta para o pessoal poder visualizar o batedor aqui, ó. Ó, o batedor. Observa que eu pintei de branco ali o batedor para poder ter a visualização. O que acontece com o batedor? Ele fica no formato de um 8. Esse 8, ontem, na aula anterior, eu expliquei como ele tem que ficar o batedor, o formato do batedor ali. Quando tu está visualizando, quando ele está na velocidade, como é que ele tem que ficar? Ele fica igual essa caneta aqui, assim, no movimento de vai e vem, né? Bem assim que o batedor fica. E aí, se tu olha ele de frente, ele está assim. E o que tu visualiza? Vai visualizar na máquina este formato aqui. Esse formato é o ideal para fazer contorno, sendo que o pessoal pergunta, ok, contorno de quantas agulhas? Então, nessa aula a gente está sendo bem específico. Esse tipo de regulagem, ele serve para contorno de 0 RL3 até RL15. Só que o que vai diferir aí é a velocidade da fonte. Nessa fonte que eu estou utilizando, uma fonte digital, eu botei ele para ligar a máquina, para poder todo mundo visualizar o batedor, 5 volts. Então, eu estou com 5 volts, só para mostrar a velocidade do batedor e como ele funciona nessa velocidade, para vocês poderem visualizar bem o formato que ele faz do número 8. Claro que para poder tatuar eu não utilizo 5 volts,
com essa máquina de bobina. Eu utilizo 5 volts com uma máquina rotativa que depois eu mostro. Então, essa é a regulagem para uma máquina de linha, uma máquina de bobina, fazendo o formato do 8. Porém, se a gente vai utilizar 03, né, a RL03, vou ligar aqui novamente a máquina, ó. Aqui, pessoal, visualizar. Eu vou estar utilizando nessa fonte aqui 7.5 para poder fazer um traço com essa máquina, uma linha. Ó, como mudou a batida, mudou o som, porque agora está trabalhando muito mais rápido, muito mais forte a máquina. Essa máquina pode trabalhar até um pouco menos. Vamos ver aqui a outra, já tem tudo programado. 6. Aqui está regulada para 6 volts. Cada máquina tem sua regulagem, isso é de tatuador para tatuador. Ela está funcionando sem agulha, sem biqueira, então está com uma velocidade bem baixa, ó. Eu vou aumentar, vou colocar o dedo para fazer uma pressão, como se fosse a própria haste da agulha e agulha. Então, ó, e agora eu posso aumentar. 7.5. A regulagem dessa máquina aqui, ó, que é uma máquina bem antiga, bem tradicional, ela está regulada para trabalhar em 7.5 volts. Então, observa bem essa aula, muito didática. A máquina, o batedor, está no formato de 8, para trabalhar 7.5 volts. Aqui, ó. 7.5 volts. Se eu aumentar esse número 7, ficou muito curto. Pode aparecer aí, ó, espelhado, mas eu estou falando 7.5 com essa regulagem do infinito. Isso é para RL03, RL5, RL7, RL9. Se for usar mais RL11, RL15, vai ter que aumentar um pouco a voltagem, ou talvez também começar a abrir o nosso infinito, para poder ter mais agulha saindo e poder fazer uma regulagem um pouco mais aberta. Essa regulagem aqui mais aberta é uma regulagem básica para máquinas de pintura. Então, uma máquina de pintura trabalhando na velocidade 7.5, essa máquina é uma máquina Bulldog, uma máquina da Electric Inc. Ela está na voltagem 7.5, ó. Batedor, observa aqui o batedor. 7.5 volts, 7.5 volts, uma máquina para sombra ou para pintura. Quando a gente faz uma regulagem para sombra e para pintura, o que a gente faz? Quando a gente vai sombrear, a quantidade de agulha, vamos tentar mostrar aqui nessa câmera, nós vamos mostrar que a gente faz, ó, é uma quantidade, vou mostrar nessa aqui, aí, deu para visualizar. A quantidade de agulha para sombra, uma sombra bem suave, bem smooth, como se diz, é uma de 1 a 2 milímetros, no máximo, para fazer uma sombra suave. Para poder fazer uma pigmentação, para poder fazer uma pintura, aí vai ter que botar de 2 a 3 milímetros para máquinas de pintura. E aí a regulagem do nosso infinito, ela já não é mais o infinito, ele já está aberto.
Ele já está aberto. E vou dar uma recomendação. Quando o pessoal fica assim, ó, na dúvida, mas é um pouco mais aberto quanto? Na aula 1 eu mostrei que para te poder fazer uma sombra, é legal tu ter a distância aqui da tua agulha, mais especificamente da haste das tuas agulhas, entre uma bolinha e a outra. Porém, para quem está começando, é interessante ter uma distância um pouco maior. E qual é essa distância? Já vou mostrar para vocês aqui. É a distância de outra bolinha no meio da regulagem principal. Então, tu deixa um espaçamento bem maior, que aí não tem dúvida, não tem erro. Essa é uma regulagem clássica para poder fazer pintura, para poder fazer sombra. Só que aí que está o pulo do gato, que é isso que eu digo, que as pessoas precisam de um mentor e entender o método que cada um fala. Tem muito tatuador que chega nas redes sociais, fala, tira o conteúdo e não dá uma explicação mais técnica. Qual é a explicação técnica que o Roger vai passar para vocês? Porque eu falo para todo mundo que há 18 anos atrás, mais de 18 anos atrás, eu aprendi com um mentor uma metodologia e com o meu passar dos anos, eu fui desenvolvendo essa metodologia, aonde lá atrás ele já tinha me passado tudo por escrito, tudo num formato que ele tinha desenvolvido, e eu fui adaptando para a minha maneira de trabalhar, reescrevendo esse método do jeito que eu gosto de trabalhar, e com certeza, para vocês entenderem, o tempo foi passando, e as coisas, o equipamento foi mudando, e a gente foi aperfeiçoando a técnica e o método RCT. Então, o que é o RCT? Roger Crust Tattoo, uma metodologia que a gente tem tudo por escrito, o que acontece, como funciona, e tudo isso que eu estou mostrando e falando aqui é tudo bem didático. Então, essa regulagem básica entre a máquina de traço e a máquina de sombra e pintura é para justamente não ter erro. Se tu fizer essa técnica que eu acabei de mostrar, a tua máquina está regulada. Para a máquina de pintura e para a máquina de sombra, essa distância entre os batedores ali, entre os batedores, o que eu quero falar para ficar bem claro, só existe um batedor na máquina. Mas quando a velocidade pega, fica visualmente, né? Como é que se fala? Na ilusão ótica, parece que tem mais de um batedor. Então, ó, a distância aqui da bolinha branca, lá, ó, para uma máquina de pintura e de sombra, para quem está começando, então, para não ter erro, bota, ela está batendo aqui, tem um batedor, ligou a máquina, olha lá, ficou 2 batedores, ó, formato do 8, esse aqui já está mais aberto, já está um 8, as que eu gosto de utilizar, já está assim, está um 8 aberto, velocidade 7.5, mas para quem está na dúvida, faz isso. Usa uma bolinha, outra de distância, e aí vai enxergar praticamente 3 bolinhas trabalhando no batedor. Essa regulagem é perfeita para sombra, para pintura. Vai fazer uma sombra, regulagem, voltagem mais baixa. Vai fazer uma pintura, pode aumentar um pouco, não muito mais do que a velocidade da sombra. Se está trabalhando com 7.5 para fazer uma sombra, pode trabalhar para sombrear, dependendo da máquina, até menos voltagem. Eu vejo que o pessoal que está começando se atrapalha muito e trabalha com as máquinas muito rápido, não é. Tem que trabalhar com a máquina uma voltagem mais baixa. Depois que vai entendendo a mecânica, praticando, pode aumentar um pouco mais, pegando mais destreza, mais velocidade, e aí tu pode aumentar a tua velocidade da voltagem.
O que acontece quando aumenta muito a velocidade? Pode machucar a pele do cliente se não tiver uma destreza, uma técnica, um acompanhamento com alguém que está orientando a pessoa para poder ter um desempenho na carreira mais eficiente. A questão não é velocidade. Todo mundo acha e acredita não, acha, porque daí ele só está alucinando. Quem acredita entende que todo mundo pode tatuar, porém, leva um tempo para se aprender, leva um tempo para conseguir colocar em prática. Então, tem que ter muita persistência, comprometimento, dedicação, e tem que ter muita prática. Para isso, tem que ter certos cuidados, pele artificial e por aí vai. Então, o seguinte, máquina de bobina, eu vejo que o pessoal me pergunta muito, eu posso regular uma máquina híbrida, tanto para traço quanto para sombra, pintura? Eu vou explicar uma coisa, pessoal, sou bem didático, bem técnico, e gosto de também ativar a mente do pessoal, né? Então, assim, galera, prestem atenção. Se a máquina se chama híbrida, é porque ela já foi feita para trabalhar de duas maneiras. O que é um carro híbrido? Um carro híbrido é um carro elétrico ou a gasolina, é um carro que trabalha com dois sistemas. Então, se a máquina é híbrida, claro que tu vai conseguir trabalhar para linha, para sombra, para linha, para pintura, porque a regulagem da pintura e da sombra é praticamente a mesma, ou melhor, é a mesma. Eu acabei de mostrar ali a relação dos batedores. O que faz uma ser mais agressiva, mais suave, é a velocidade que tu vai colocar, a voltagem na tua fonte. Eu recomendo a todo mundo uma fonte digital, principalmente para quem está começando, para poder ter uma visualização no display da fonte, e aí fica tudo mais fácil, o display aqui da fonte, e tu conseguir visualizar as velocidades, conseguir visualizar as voltagens, desculpa, e aí tu vai ficar, a de linha eu utilizo a voltagem 7.5, a de sombra eu utilizo 6.5, e aí vai, depende a máquina. Eu vi que tem um pessoal que sempre pergunta, mas eu consigo regular a híbrida só na voltagem? Claro que sim, porque tu pode fazer o quê? Te adaptar, tu pode aprender a trabalhar com a máquina. Por exemplo, essa máquina é de pintura, ela está mais aberta o batedor, já falei, estou sendo repetitivo. Eu consigo trabalhar com essa abertura de batedor, que nessa máquina que eu mostrei, ela está trabalhando com essa abertura aqui. Eu consigo trabalhar, e todos vocês também podem conseguir trabalhar, para fazer linhas e contornos com essa regulagem. E essa regulagem também é uma regulagem ideal para poder sombrear e pintar. O que eu faria aqui, que eu faço aqui, então? Vou fazer um contorno com essa máquina. Em primeiro lugar, eu vou trocar a agulha, porque essa agulha aqui, ela já está de sombra, e essa biqueira aqui também, né? Está com uma Magnum aqui, 9. Vamos trabalhar, então, com uma RL9. E eu vou fazer o quê? Presta atenção na batida. Aqui. 8.2. Essa velocidade eu vou estar trabalhando para fazer linha com essa regulagem. Agora eu vou fazer sombra. Já deixo programado aqui, no caso, na minha fonte. E aí eu vou para... Opa! Passei da regulagem. E aí eu volto para a regulagem 7.5.
Ó, vamos para... Essa aqui é 7.5. Agora vamos para 8.5. Vamos voltar para 7.5. Peraí, aqui. 8.5. Então, a mesma máquina está apta para linha e sombra. Então, sim, a gente pode deixar as máquinas reguladas para fazer dois trabalhos, apenas mudando a voltagem. Máquina rotativa, vou mostrar aqui as Direct Drive. Então, essa Direct Drive aqui, vou botar ela trabalhar em 6 volts. Essa aqui nem faz barulho, é uma máquina excelente. Ó, a Direct Drive é aquele esquema. Ela trabalha fora de centro, aqui o eixo dela é fora de centro, para justamente movimentar a haste da agulha. Essa máquina está configurada com um cartucho Big Wasp para trocar um cartucho, uma biqueira Big Wasp para poder trocar cartucho. Por que essa aqui pode utilizar cartucho? A máquina rotativa, as máquinas rotativas podem utilizar porque elas são mais suaves, são mais fracas. Não se coloca cartucho, não se coloca esse tipo de biqueira em máquina de bobina, porque tu vai estourar a membrana do cartucho, vai estourar a membrana que tem aqui dentro, uma membrana de silicone que tem ali, não vai conseguir trabalhar. Os cartuchos não foram desenvolvidos para máquinas de bobina. Então, quem quer economizar, que não sei o que, eu vou usar máquina de bobina, para economizar, existe um velho ditado, para economizar tem que saber comprar bem. Então, assim, ó, nós temos a gente desenvolve um trabalho de mentoria, a gente desenvolve um trabalho de apoio aos tatuadores, a gente tem uma comunidade chamada Comunidade Faixa Preta da Tatu, e esse tipo de conhecimento, muitos desses conhecimentos, a gente passa através da nossa comunidade, de uma galera que trabalha junto, através de informações, cada vez mais para poder estar avançando no nosso meio de trabalho, né? Porque cada vez mais aumenta a nossa concorrência, e aí para a gente poder estar sempre ativo no nosso mercado de trabalho, a gente tem que estar se destacando, tem que estar estudando, tem que estar com conhecimento para poder estar evoluindo. Então, não se utiliza cartucho em máquinas de bobina. Como é que eu regulo uma máquina Direct Drive? Apenas na velocidade. Mas a minha máquina não é uma Direct Drive, é uma que nem essa aqui, que ela tem um recuo, que ela tem um sistema de batedor ali. Então essa máquina trabalha diferente. Ela trabalha numa voltagem mais baixa. Para todo mundo que está assistindo, esse cabo positivo está aqui, positivo está no vermelho, e já falei em outros materiais que eu postei no meu canal do YouTube, que todas as máquinas, elas têm o positivo na parte de baixo do chassi, todas as máquinas. O pessoal bota até o cabo aqui, pode prestar atenção, um dos cabos da bobina, ele está ligado sempre, vamos ver aqui a luz, aí, ali é tudo preto a máquina, tem um cabinho aqui, que ele está ligado na parte inferior aqui do chassi, da conexão de baixo, que é justamente para mostrar que o positivo está embaixo. E esse cabo positivo é o vermelho, então a gente liga o positivo aqui e está conectado da maneira correta para a máquina ter o fluxo de energia trabalhando sempre na mesma, fazendo a mesma, o fluxo está na mesma direção. Isso é muito importante, por quê? Porque máquinas de bobina, elas são o quê? Um imã. Então, eu vou fazer um desenho bem rápido aqui, para todo mundo entender. Aqui, as duas bobinas. Então, o fluxo tem que estar sempre trabalhando na mesma direção
para a tua máquina, teu equipamento ter o melhor desempenho. Por isso que não se recomenda ficar virando o cabo. Tem que estar sabendo para que lado sempre o fluxo está funcionando, para não ficar tendo uma oscilação no equipamento. Essa máquina aqui, rotativa, ela é chinesa. Os chineses trocam o polo. Então, o positivo dessa máquina é para cima. Ah, mas ela é rotativa. É rotativa. Então, ela tem que rotar em sentido horário. Então, por isso que o positivo está ao contrário, ela vai trabalhar em sentido horário. E as máquinas rotativas de vocês têm que trabalhar sempre também no mesmo sentido, porque o motor dela trabalha também com esse fluxo, trabalha com essa... Aqui eu não vou entrar numa parte específica elétrica, eletrônica, então vocês têm que fazer ela trabalhar sempre no mesmo sentido. E aí ela vai trabalhar com o positivo aqui em cima, essa máquina especificamente, ela vai trabalhar no sentido horário. Ela tem um sistema de batedor ali, semelhante às máquinas de bobina, porém ela tem um motorzinho aqui embaixo, ó, vou virar aqui, ali, ó, que trabalha com um êmbolo aqui, igual de carro, assim, né, uma proporção bem menor, fazendo o eixo trabalhar aqui em cima, para cima e para baixo, e ela tem um pouco de recuo, aonde ele pode ser ajustado nesse parafuso aqui de cima. No caso, essa máquina, eu até passei uma fita para deixar sempre na minha regulagem. E aí essa máquina está trabalhando com 5 volts, uma máquina perfeita para o meu estilo de trabalho, para fazer sombra. Ah, mas só usa ela para fazer sombra? Só para fazer sombra, porque eu tenho diversas máquinas que eu recomendo que quem está começando vá adquirindo aos poucos várias máquinas para poder justamente fazer várias regulagens e ter um desempenho perfeito no seu trabalho do dia a dia. Então, nós estamos aqui já há 26 minutos no Instagram. Essa live não vai ficar gravada no Instagram, para quem está aí. No YouTube, ela vai ficar 24 horas e depois ela sai do ar. Então, para quem não viu a aula de ontem, a aula de workshop número 1, tá o workshop número 1 no YouTube, aproveitem que o workshop número 1 vai sair do ar também. Vai sair hoje do ar às 18 horas. E esse aqui vai sair amanhã, às 5 horas da manhã. Então, tem todo um entra e sai de conhecimento para o pessoal absorver com qualidade e colocar em prática. Senão, não adianta nada. Nos sigam nas redes sociais, Roger Crust Instagram, Facebook, e também temos o Instagram Crust Tattoo, que é do estúdio, e continuem assistindo os vídeos. Se inscrevam no canal para poder ser notificados. Então, acionem o sininho, né? Se inscrevam, acionem o sininho, dê um like aí e muito obrigado. Estamos encerrando essa live. Espero que todos aproveitem o material que foi passado, material para poder todo mundo começar a trabalhar com qualidade e com maestria. Muito obrigado e até breve.